Mensagem numa garrafa pelo oceano digital. O vídeo que você assistirá agora foi baseado numa carta escrita por James Corbett, do CorbettReport.com. É um assunto tão fundamental que não poderia deixar de ser trazido pelo fraguismo. A vida e a liberdade, como você as conhece, estão sendo destruídas e em seu lugar já começamos a ver morte e escuridão. Veja com atenção e se este vídeo te tocar o coração e a mente, curta e compartilhe com seus amigos e familiares, além de, claro, seguir o canal. As lâmpadas estão se apagando por toda a Europa, não as veremos acesas novamente em nossas vidas. Conspirador da Primeira Guerra Mundial, Edward Grey. Não escrevo estas palavras para meus contemporâneos. Nós somos os malditos. A nossa sina é observar enquanto a lâmpada da liberdade se apaga. O nosso fardo foi testemunhar o último cintilar da chama da liberdade. Não escrevo essas palavras para meus contemporâneos. Eu as escrevo para aqueles que ainda estão por vir. Para os habitantes dessa futura distopia, cujas dores do parto estamos vivenciando. Escrevo-as para remanescentes da humanidade, outrora livre, que podem, por algum milagre que nem consigo imaginar, encontrar essa mensagem eletrônica em uma garrafa. Eu sei que é quase impossível que a chance dessas palavras sobreviverem ao próximo expurgo da internet são, na melhor das hipóteses, pequenas. Que, mesmo que contra todas as probabilidades, essa mensagem chegue às suas margens digitais, a chance dessas palavras serem compreendidas por você é ainda menor. Não porque você não entenda o que está escrito, mas porque você não usa mais essas palavras que estou escrevendo. Liberdade, humanidade individual. Ainda assim, estou aqui para registrar o fim de uma era. Então, continuarei na esperança derradeira de que alguém, em algum lugar nessa futura era das trevas digital, tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. A escuridão está se propagando. Que não haja engano, nós todos sabemos disso. Sabemos o que significa quando 17 milhões de americanos, 10% da força de trabalho, são adicionados às listas de desempregados em apenas 3 semanas. Quando se juntam a eles milhões de ex-trabalhadores recém-desempregados em todo o mundo. Quando as filas do pão moderno se estendem por quilômetros no coração das cidades outrora orgulhosas da América. Quando a dívida baseada num sistema financeiro fraudulento e de dinheiro de papel sobe para mais de 24 trilhões de dólares e a sovietização da economia feita pelo Fed, Banco Central Americano, está completa. Eu e meus contemporâneos sabemos o que significa quando a polícia começa a atirar em pessoas por não usarem uma máscara. Quando drones policiam quarentenas do céu e robôs policiam lockdowns no chão. Quando os governos admitem rastrear todos os movimentos de todos os cidadãos e instalam pontos de verificação internos, onde passaportes sanitários digitais determinam quem pode passar e quem deve ficar em casa. Nós sabemos o que significa quando bilionários começam a nos dizer que apenas as suas novas vacinas experimentais de mRNA serão capazes de nos libertar desse pesadelo. Quando eles ameaçam nos marcar com tatuagens de tinta invisível para identificar os vacinados. Quando nos dizem que não podemos comprar, vender ou participar da economia até que possamos provar nosso status de imunização. Isso significa que a ordem mundial corona chegou. Ah, claro, alguns ainda negam, mas eles estão apenas enganando a si mesmos. Eles têm medo de admitir que é verdade. Muitos ainda estão sob o velho condicionamento que lhes dizia para bradar e gritar teórico da conspiração para qualquer um que questionasse a autoridade. Temos um nome para esse tipo: gado, ou às vezes ovelhas. As massas em nossos dias são mantidas no curral pelos cães pastores de um estado policial e conduzidas e tocadas por políticos de fantoche, que atuam como seus pastores. Ocasionalmente, um veterano sábio em meio ao rebanho ergue a cabeça, mas o pastor vai apenas tosquear o rebanho mais uma vez. Então ele se rende ao seu destino. Por que lutar? É quase sempre indolor.
Nunca as ovelhas, o gado, suspeitaram que algum dia os pastores os levariam ao matadouro. É um termo de escárnio, é claro, povo gado. Mas gosto de pensar que isso não fala apenas da nossa estupidez. Fala de uma ingenuidade, de uma inocência. Somos criaturas que confiam em tudo e em todos e gentis por natureza. Pacíficos, cooperativos. Isso não é nada para ser desprezado. Se não fossem os predadores em nosso meio, nossas falhas seriam contadas como virtudes. Mas não estou aqui para dizer isto. Estou aqui para dizer: resista, lute, lute. Você não é uma engrenagem em uma máquina, apesar do que te dizem os pastores de seu tempo. Vocês são seres humanos livres e belos. Você não nasceu sob a autoridade de outrem. Você deve escolher como viver sua vida, não algum burocrata, não algum robô policial, não algum algoritmo de ponto de verificação de imunidade ou código QR. Você não precisa de permissão para comprar ou vender, nem para reunir-se com seus pares, ou para falar o que pensa ou sair de casa. Você não é um portador assintomático de qualquer vírus que seus enganadores estejam dizendo para você ter medo. Você não precisa se prender em casa porque alguém de jaleco branco lhe disse para fazer isso. Quero que você entenda que antigamente o governo não tinha o direito de saber onde você estava, com quem estava se reunindo, o que estava comprando e o que estava fazendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caramba, o governo nem sequer tinha capacidade de fazer isso. Você precisa saber que houve um tempo em que você podia sair de casa quando quisesse, viajar para onde quisesse, comprar e vender como achasse melhor. Conheça e una seus vizinhos. Vá para a rua, proteste, divirta-se. Viva, viva como seres humanos livres foram feitos para viver. Ah, o que estou dizendo? Essas palavras, essa língua, nada disso faz sentido para você, não é? Esses conceitos não existem no seu tempo, não é? Você vai para onde lhe dizem para ir. Você fica em casa quando lhe dizem para ficar em casa. Você cala a boca quando lhe dizem para calar-se. Você pensa o que lhe dizem para pensar. Você não pensa o que lhe dizem para não pensar. Não posso culpá-lo. Afinal, você é ingênuo e pacífico. Acredita em tudo como uma ovelha, como gado. Mas caramba, como eu choro pelo que você se tornou. Tentei evitar. Por favor, acredite em mim. Eu realmente tentei. Mas a lâmpada da liberdade está sendo deliberadamente extinta. Estou testemunhando em tempo real. Eu não sei se história é algo que ainda se estude em seu tempo, mas caso não seja, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Sir Edward Grey, fez aquela observação sobre as lâmpadas se apagando por toda a Europa no final dos chamados 12 dias. De acordo com os principais livros de história de nossa época, esse foi o período durante o verão de 1914 em que se dizia que o governo britânico estava tentando evitar uma guerra mundial. Pedem-nos que acreditemos que esta observação presciente seria prova de que Grey fora um diplomata sábio que teria sido devastado pela dor e sofrimento que previra e que estariam prestes a serem desencadeados no mundo. Mas esta é a história contada pelos vencedores, e os do pior tipo. Na verdade, Grey foi um dos conspiradores que trabalharam ativamente para provocar a Primeira Guerra Mundial. Além do mais, a fonte desta citação é de fato o próprio Grey. Foi registrada pela primeira vez em seu próprio livro de memórias do pós-guerra. Quaisquer lágrimas que ele possa ter derramado sobre o apagamento daquelas lâmpadas foram lágrimas de crocodilo, com certeza. Posso imaginar que os livros de história de sua época registrarão que Bill Gates fez uma observação igualmente potenciosa no início desta crise do corona. Olhando pela janela de sua mansão Xanadu 2.0 de 127 milhões e meio de dólares e 66 mil pés quadrados no estado de Washington, o então epicentro do surto nos Estados Unidos, as memórias pós-coronavírus de Gates, sem dúvida, nos dirão que ele comentou com um subalterno: as luzes estão se apagando em todo o mundo.
não as veremos acesas novamente em nossa vida. Mas suas memórias, claro, deixarão de fora o fato de ele estar sorrindo maliciosamente ao dizer isso. Aos meus filhos, ou aos filhos dos meus filhos, ou a qualquer remanescente da humanidade, outrora livre, que venha a desenterrar estas palavras neste seu futuro esquecido por Deus e que estamos mansamente entrando. Eu sinto muito. Eu falhei com você. Todos nós falhamos com você. Mas lembre-se disso. Enquanto o sangue de seus antepassados correr em suas veias, as lâmpadas da liberdade humana não se apagará para sempre. Deixe-a brilhar, querido ruminante. Faça-a brilhar. Rock bottle on the track, boy.